mestres e mestras, tudo bem com vocês? Espero que bem. No dia 25 de julho é comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra e da Mulher Latino-Americana e Caribenha. É uma data que não é muito divulgada, mas já foi sancionada a lei e tá aí mais uma data para as mulheres, além do dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. O dia 8 ele é dedicado ao Dia Internacional da Mulher por conta de reivindicações das mulheres norte-americanas e das mulheres russas por trabalhos igualitários, né, por direitos igualitários no trabalho que elas sofriam e que sofrem até hoje, né? Mulheres que sofrem até hoje pelo direito igual dentro do trabalho, por ganhar igual ao homem dentro do trabalho. Até hoje acontece isso, a mulher ganhar menos do que o homem, fazer o mesmo trabalho e ganhar menos do que o homem, talvez fazer até mais do que ele e ganhar menos. Então o dia 8 de março é dedicado a isso. Mas a outras coisas também. O dia 25 de julho é dedicado às mulheres negras, mulheres latino-americanas e mulheres caribenhas, por conta de uma rainha chamada Teresa de Benguela, que foi rainha aqui no Brasil, foi rainha de um quilombo, o quilombo Quariterê, e ela teria sido rainha nesse quilombo, assim como outras mulheres foram rainhas em outros quilombos, como eu vou citar já já. Então, esse dia é dedicado ao dia da Teresa de Benguela, em homenagem às mulheres negras, às mulheres caribenhas e às mulheres latino-americanas. Se você é brasileira, nasceu no Brasil, pode ser a cor que você tiver, você é latino-americano. Então, o dia é direcionado a você também, mas, sobretudo, às mulheres negras, ok? No dia 20 de novembro, muita data. No dia 20 de novembro é comemorado aqui no Brasil o Dia da Consciência Negra. É um dia que a gente faz referência à morte de Zumbi dos Palmares. Não é o dia da comemoração da morte de Zumbi, não. É um dia que faz referência à morte de Zumbi. E é um dia que a gente faz uma reflexão sobre a história de resistência que houve em Zumbi dos Palmares. Eu citei Zumbi dos Palmares e citei antes o dia essas mulheres, e quero citar agora para vocês que a gente fala muito de Zumbi dos Palmares, mas a primeira rainha de Palmares foi a Qualtune, que era a avó de Zumbi dos Palmares. Era uma senhora muito culta e guerreira também, que foi a primeira rainha de Palmares. Palmares era um quilombo, existiram vários quilombos no Brasil. Palmares foi talvez um dos mais importantes. Não acredito que teria sido o mais importante, porque já acabei de falar, teve Teresa de Benguela lá em Mato Grosso, que foi rainha do quilombo de Quariterê. Então foi um dos mais importantes. Então a Qualtune foi a avó de Zumbi. Quando ele chegou, porque ele foi raptado, Zumbi dos Palmares foi raptado. Mas antes disso, a avó dele era a rainha do Quilombo dos Palmares. Deixa o reinado para o seu filho Gangazumba, e o irmão dele, mais a Sabina, que era a outra filha de Aqualtune, que é a mãe de Zumbi. E Zumbi foi raptado, né, sequestrado, e com o tempo Zumbi volta a Palmares. Quando ele volta a Palmares, quem comanda Palmares a Qualtune já tinha sido morta, já ascendeu aos céus, como diz a história. Ninguém sabe o que aconteceu com o corpo de Aqualtune, ele simplesmente sumiu. E aí ele volta. Já era o tio que comandava o Quilombo dos Palmares, o tio Agangazumba. Mas quando ele volta, ele conhece Dandara, que também era uma das líderes dos quilombolas. Dandara, ela era uma estrategista de guerra. Nada se fazia sem
o aval de Dandara primeiro, mesmo a Gangazumba, nada fazia sem um aval de Dandara, nas estratégias. Dandara era uma guerreira, lutava capoeira como ninguém, olha a capoeira aí, lutava capoeira como ninguém, e treinou muitos escravizados, muitas pessoas lá no Quilombo, treinou muitos guerreiros. Então, você vê que Dandara não é muito lembrada na história, mas ela é importantíssima na história de Quilombo dos Palmares, assim como Zumbi, claro, não vamos tirar o mérito, mas Dandara também é muito importante. Por isso que eu quis citar essas mulheres hoje, por conta do meu trabalho aqui, de falar sobre as mulheres percussionistas. Então, Dandara, que era uma estrategista de guerra, lutava capoeira como ninguém, tá? Foi muito importante para Quilombo dos Palmares também, tá bom? Hoje, agora vamos voltar no assunto. Hoje eu vou falar da Maria, da mestra Joana, Maria não, da mestra Joana do Maracatu, que aí a mestra Joana, ela faz parte de uma história de quebra de tabus, sabe? Joana do Maracatu, a mestra Joana do Maracatu, ela é a primeira mestra de maracatu do Brasil. Até então não havia mestras de maracatu, somente homens eram os mestres de maracatu. Por uma questão religiosa, só os homens tocavam maracatu. E quando chega Maria, eu tô com uma coisa de Maria na cabeça. E quando chega mestra Joana, ela quebra esse tabu. Ela foi consagrada primeiro pelos deuses, tá? Pelos orixás. Por isso ela é mestra de maracatu lá. E depois ela, além de tocar, claro que ela toca muito bem, ela comanda aquela região ali do Pina, lá em Pernambuco, tá? Ela é mestra lá do maracatu. E aí quando eu falo para vocês sobre o mestre ele nasce mestre. Ele não aprende a ser mestre, ele não vai para a faculdade para ser mestre, ele nasce mestre e as pessoas apontam ele como mestre, assim como fizeram com a mestra Joana do Maracatu. Ela foi apontada primeiro pelos deuses, pelos orixás, e depois pelas pessoas da comunidade, da onde ela vive. Lá ela, além de ser chamada de mestra Joana, muitas meninas se relacionam a ela como mãe Joana. Vê um respeito mútuo lá com ela. Então ela merece o posto que ela tem lá, de mestra do maracatu, de quebrar esse tabu, que aí eu não quero falar sobre o maracatu em si. Para frente a gente vai falar sobre o maracatu nação, sobre o maracatu de baque virado, de baque solto, por que desses nomes. Para frente a gente fala sobre isso, e por que desses tabus a gente fala sobre isso mais para frente. Mas para entender melhor, você que gosta de tocar maracatu, você que ama maracatu, precisa ir em Recife. A gente tem vários maracatus aqui em São Paulo, de nomes tipo Maracatu Bloco de Pedra, o maracatu do Solano Trindade, que eu acredito que Solano Trindade foi o primeiro a trazer o maracatu. Solano Trindade, para quem não sabe, foi um mega ator brasileiro, negrão, pretão, mega ator brasileiro, que com ele, pernambucano, e ele traz esse maracatu, essas influências do maracatu para São Paulo. Então, mas nós temos outros maracatus, inclusive maracatus que as mulheres são mestras também aqui em São Paulo, entendeu? Então, mas quando eu falo desse tabu com a mestra Joana, é porque lá em Recife existe uma questão religiosa dentro do maracatu nação, tá? Fora do maracatu nação, se não for maracatu nação, você é um maracatu normal, mas não estou dizendo maracatu normal, mas não com menos qualidade do que um maracatu de Recife, não é isso, tá bom? É um maracatu, vai tocar, vai fazer a cultura do maracatu, tocar, mas quando você vai se aprofundar na história do maracatu, você vai cair no maracatu nação, e aí você precisa ir a Recife ou
falar com um mestre de maracatu que é de Recife, que viveu a história, assim como eu tenho o meu pai, que ele viveu a história dos maracatus lá, tocou em muitos maracatus lá também. Meu pai é o Pai Nagu. E eu conheço outros mestres que são fera de maracatu, mestre Moché, mestre Black Paulo, tem a mestra Catarina de Peruíbe, tá vendo? Outra mestra. Então, essas mulheres quebram esse tabu. E por isso falei um pouco da mestra Joana, porque ela quebra esse tabu. As meninas lá na comunidade vão atrás dela, não somente pelo tambor, pela questão do maracatu, mas por essa questão do empoderamento, que vai aparecer em todos os lugares onde a mulher vai é, tomar conta, onde que ela vai reger esse lugar, onde que ela vai ser a mestra, onde que ela vai ser a líder comunitária. Ela vai trazer essas coisas de empoderamento que é bom, que é merecedor. Então as meninas, então existe vários relatos lá em Pina de maus tratos com as mulheres dentro de casa, essas coisas que acontecem com as mulheres, sabe, de feminicídio e uma série de outras coisas. Ela vai tratar desses assuntos, mas unindo o maracatu junto, empoderando essas mulheres e mostrando para elas que elas podem ser o que elas quiserem, assim como essas que eu citei foram mulheres importantes na história do Brasil. Acho que não tem como você falar da história do Brasil sem citar essas mulheres. É um pecado, sabe? É uma burrice você falar da história do Brasil e não falar de Aqualtune, você não falar de Teresa Benguela, não falar de Luísa Marim. Luísa Marim foi uma das líderes da revolta dos malês. Tem relatos que diz que foi ela que traiu. Eu não acredito nisso. Pode ter sido outra, mas ela não. Ela era a quituteira. A quituteira, as mulheres que vendiam quitutes seriam hoje as baianas que vendem o acarajé, mas eram as quituteiras que vendiam na rua. Ela lia e escrevia. Ela escrevia os bilhetes para os malês, para se reunir, para reuniões, para as revoltas. Então ela foi muito importante para a revolta dos malês. Assim como Dandara, como eu já expliquei, e como outras tantas. Então eu falei um pouco da mestra Joana. Tá? Pô, tô falando muito pouco da mestra Joana, eu queria falar muito mais. Tá? Vejam os vídeos de mestra Joana, as palestras que ela dá, que ela fala sobre como ela faz o trabalho lá na comunidade e como ela sai Brasil e o mundo afora fazendo esse trabalho, que é fantástico, um trabalho de percussão, de resistência, de quebra de tabu, sobretudo de empoderamento, que é que é muito bacana até, que é muito bacana. Então é isso aí. Dentro dessa linha de percussão também, de mulheres percussionistas, eu gostaria de citar a Laís Sapucaí, que é uma percussionista do Rio de Janeiro, mais especializada assim em samba e pagode. Ela tocou com todo mundo, gravou com todo mundo, todos os grupos de São Paulo, todos os grupos do Rio. Acompanhou por muito tempo o Belo, acompanhou o Jorge Aragão, acompanhou uma série de artistas. Ela, sabe, toca muito bem, é uma fera na percussão também. Então é isso aí. Eu acho que se eu começar a falar que eu vou começar a enrolar, então eu vou, à medida, não, no próximo eu vou citando outras, mas citei um pouquinho da história do Brasil, no olhar, sobre o olhar das mulheres, mas a gente vai ter outras mulheres, tá? Pesquisem, porque tem várias outras mulheres, principalmente escritoras que não são mencionadas, várias escritoras que não são mencionadas na história do Brasil, e que fazem parte dessa história triste que o Brasil teve de escravidão, que é uma história triste, mas que ressalta várias mulheres guerreiras que fizeram resistência a essa escravidão. Então minha homenagem vai para essas mulheres, minha homenagem do Dia da Consciência Negra vai para essas mulheres, vai para Dona Isa, minha mãe,
Um bom dia da consciência negra para a senhora. Minha mãe, eu falo da minha mãe assim de boca cheia, porque minha mãe criou. Bora para a atividade. A gente vai fazer uma atividade do toque de maracatu, tá? Eu peguei uma base bem simples do maracatu para a gente poder fazer. Estou fazendo com a música Maria da Penha, da Mestra Joana, do grupo Baque Mulher, do qual ela faz parte também, tá? Da Mestra Joana. Ela tem o Encanto de Pina, que é o que ela é mestra de maracatu, né? Que é o maracatu Encanto de Pina, que ela é mestra, e tem o Baque Mulher, que é um grupo que ela participa também, tá bom? Então nós vamos fazer em cima dessa música dela, ó. A gente vai pegar o ritmo por fonéticas. É muito comum quando a pessoa inicia uma aula de percussão, seja lá qual o ritmo que for, a gente pegar por fonéticas. Então eu vou pegar uma fonética do maracatu que eu aprendi aí andando por aí e vou passar para vocês. Então, ó, a primeira é a da alfaia, que é aquele que parece um surdo, que vai ficar assim, ó. Cantar, cantar, pum. Cantar, cantar, pum. Cantar, cantar, pum. Tocando vai ficar cantar, cantar, pum. Cantar, cantar, pum. Cantar, cantar, pum. Cantar, cantar, pum. Lógico, primeiro você divide as turmas, tá? Para fazer, se você for fazer o maracatu, você tem que ter uma turma que vai fazer na alfaia, né? Que é o instrumento característico do maracatu, embora quando uma pessoa começa o maracatu em alguma escola, que nem eu faço, não tem alfaia lá, não tem alfaia. Eu levo a minha, mas lá tem mais surdo do que... só tem a minha alfaia, não tem outros, entendeu? Eu mostro a alfaia qual que é e eles fazem no surdo, entendeu? Aí, quando eu evoluir, compro as alfaias para poder fazer. Então, na alfaia vai ficar tum 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 tum, sabe? Cantar, cantar, tum, por isso da fonética. Cantar, cantar, tum. Cantar, cantar, pum. Cantar, cantar, pum. Beleza? Depois você vai pro gongue, que no maracatu não tem agogô. No maracatu é gongue, ele é muito parecido com agogô. Porém, aqui em São Paulo é muito difícil de você achar um gongue, a não ser as pessoas que façam gongue. Entendeu? Ou que você encomende em alguma loja. Você vai fazer o... Peguei aqui uma garrafa, porque o meu agogô não está aqui. Que dá para você fazer no agogô também. Tá? Não é um instrumento característico, mas dá para fazer. Você pega a parte maior do agogô, vai fazer isso aqui, ó. Tá, 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 tá. Entendeu? Ó. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Entendeu? Vou fazer de novo só pra... Vai na parte maior, tá? Não faz nos dois não, faz só na parte maior, no mais grave do agogô. Tá, 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 tá. Fazendo assim, acompanhando com a fonética, dá pra você pegar brincando, dá pra brincar e até de manhã de maracatu. O outro a gente vai fazer, eu tenho aqui um tarol, tá? Que não é característico do maracatu. O característico do maracatu é uma caixa de guerra, mas eu vou fazer aqui no tarol. O ritmo vai ficar assim, ó, na fonética, ó. Maracatu, 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 maracatu. Direto. Maracatu, 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 maracatu. Aqui eu vou fazer com o dedo, ó, só pra... Bem simples, tá? Ó como vai ficar, ó. Tá vendo? Maracatu, 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 maracatu. Maracatu, 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 maracatu. Entendeu? Maracatu, maracatu, maracatu na fonética e você vai acompanhando na caixa, entendeu? Quando você junta todo essas três fonéticas, você junta tudo isso, vira um maracatu. Lógico, deixar bem claro aqui que é um fragmento do maracatu, tá?
Se você quiser aprender maracatu mesmo de verdade, aí você tem que ir numa escola especializada em maracatu. Tem vários projetos aqui em São Paulo de maracatu. Eu posso citar aí o Ile Aláfia. Procura sobre o Ile Aláfia, sobre o maracatu bloco de pedra, o maracatu da Oca, lá em Carapicuíba também tem um professor lá. Eu não sei se eu acho que ainda é o Black Paulo, que ainda dá aula. Se você está no litoral, procura o Moché dos Malê, Baobá de Malê, que é lá em Peruíbe. Procura a Catarina também, que é em Peruíbe. Procura o Painagu em Carapicuíba, também é um mestre de maracatu. Então é um fragmento que dá para brincar em cima do maracatu. Mas, repito, é um fragmento que dá para brincar em cima do maracatu. Para você saber os baques. Precisa estudar, precisa ir atrás, correr atrás e saber qual é o baque solto, qual é o baque virado. E depois, com, com muito estudo, aí você tem que ir para Recife. Tem que ir para Recife. Embora esses maracatus que tem aqui em São Paulo, eles representam muito bem e fazem um maracatu assim, muito bem feito, tanto quanto o de Recife, que são os daqui, Bloco de Pedra, os Mestre Chacon, procura o Mestre Chacon também, é um cara bom de maracatu, vem bastante a São Paulo para fazer oficinas. Então é isso aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e toquem, vamos tocar, o importante é tocar. Um grande beijo. Canta, pum, tatu. Canta, pum. Canta, pum,